eu quero dizer para você que esse é o tempo de Deus para a tua vida. Conecte-se a nós. O nosso culto está no ar. Este é o tempo de Deus. Este é o teu tempo. Esta é a tua estação. Sinta-se abençoado. Você é amado. Glória a Deus. Este é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor tempo. Queremos estender a nossa saudação a todos os nossos amados irmãos que a essas horas estão nos acompanhando nessa live. A partir da tua casa, a partir de qualquer ponto desse mundo, esteja conectado a nós. Queremos desejar para você muito bom dia. Este é o teu tempo. Esta é a tua estação. Sinta-se abençoado. Você é amado. Você é especial. Nós amamos você. Aleluia. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a palavra. Pai, nós oramos nesse momento e queremos pedir a tua graça. A tua palavra diz-nos, Efésios capítulo 1, no versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Senhor, que essas bênçãos sejam transferidas para esse amigo que nos assiste, para esse irmão, essa irmã que está conectado conosco. No ponto em que ela está, a palavra, a bênção, a graça possa lhe alcançar. Que essa palavra possa trazer paz, possa trazer restauração, possa trazer cura, possa trazer libertação para a vida de todos. No poderoso nome de Jesus. Você crê? Diga comigo amém. Graças a Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o tema compreendendo a fé nas palavras de Jesus. A fé é um dos temas mais comentados na Bíblia. E se nós prestarmos atenção, Jesus falou muito sobre fé, nos ensinou muito sobre a fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Preste atenção na palavra de Deus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus chamou-nos para vivermos pela fé. Segundo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, a nossa trajetória nessa vida com Deus, ele começa com a fé e termina na fé. Então, a fé é o elo de ligação que nos conecta a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é de suma importância nós compreendemos a fé. Se a nossa vida é regida pela fé, se a nossa vida depende da fé para funcionar em Deus, então vamos entender nas palavras do Senhor Jesus o que é a fé. Quando ele chamava muita fé, a fé te salvou. O que Jesus queria dizer com isso? Primeiro vamos falar do centurião de Cafarnaum. Essa história está registrada no livro de Lucas, capítulo 7, no seu versículo 1 a 10. Nessa história, a Bíblia vai nos contar a respeito de um certo centurião que tinha o seu servo. Mas esse servo
ele estava moribundo, ele estava enfermo. E diz a palavra que o centurião estimava muito aquele servo. Como ele não queria perder o seu servo, ele enviou mensageiros até Jesus para que então Jesus viesse à sua casa a fim de poder orar pelo seu servo e lhe tirar daquela situação. Quando o Senhor Jesus se predispôs a ir ao encontro do servo do centurião para orar por ele e trazer a restauração, a palavra de Deus nos fala que o centurião mandou mensageiros ao encontro de Jesus a fim de dizer para Jesus que não era necessário o Senhor Jesus chegar até a sua casa, mas ele também é um homem de autoridade. Era suficiente que Jesus mandasse apenas uma palavra e tudo seria resolvido. Aleluia. Então, no capítulo 7 de Lucas, no versículo 8, diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. É interessante nós prestarmos atenção nessa história. Às vezes, a multidão segue Jesus, mas não é beneficiado. Por quê? Porque se nós queremos tocar em Deus, só existe um meio, é através da fé. A atitude desse centurião chamou a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus maravilhar-se e dizer que nem mesmo entre os israelitas ele achou tanta fé. Agora, Deus tem prazer numa pessoa com fé. Ou seja, a forma que eu vou reagir quando eu ouço a palavra de Deus, o que a palavra de Deus significa para mim, de fato, isso vai determinar se eu tenho fé ou não. Repito, como você reage quando ouve falar de Deus? O que ela significa para si? Como você vê? A lição que podemos tirar na história do Cafarnaum, o que Jesus chamou de tanta fé nessa história, é a confiança, a segurança daquele homem na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se você coloca a tua confiança, se você coloca a segurança na palavra de Deus, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, pode ter certeza, para Jesus essa é tanta fé. Aleluia. A segunda história que nós vamos analisar se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, verso 17 até 20. Fala acerca do paralítico de Cafarnaum. Nessa história, a Bíblia fala de 4 homens que tinham seu amigo que se encontrava enfermo. Eles levaram até Jesus para ser curado, mas quando eles chegam aonde Jesus estava a ensinar a palavra, eles se deparam que o local estava completamente lotado. A multidão impedia com que ninguém se movimentasse. O normal, aqueles homens poderiam pegar no seu amigo que foi trazido em maca e regressassem, dizendo: não tem condições, vamos vir ter com o mestre um outro dia, para que essa pessoa seja curada. Mas como eles tinham tanta fé, eles acreditavam que Jesus é a resposta daquela situação. Diz a Bíblia que eles abriram um buraco no telhado. E daquela abertura que eles fizeram no teto, eles fizeram com que aquele seu amigo paralítico em maca fosse introduzido na presença de Jesus. Aleluia. No capítulo 5 de Lucas,
E hoje nós vamos falar muito no livro de Lucas, amém? Porque as histórias que nós vamos abordar, elas estão registradas, sua maioria, no livro de Lucas. No capítulo 5 de Lucas, versículo 17, perdão, vamos ler o 18. Olha o que diz a palavra. E eis que um homem transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que é razoável em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Muitas das vezes, nós nos encontramos diante de uma situação, e no primeiro confronto, nós queremos recuar. Nós queremos desistir. Se nós agirmos dessa forma, não vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Nessa história, nessa lição, o que Jesus viu neles que chamou de fé? Preste atenção. Deus tem prazer numa pessoa de fé. Deus que nós servimos é um Deus de fé. Deus tem prazer quando o homem manifesta fé. Normalmente, todo homem de fé, ele faz aquilo que a maioria não está disposto a fazer. Quando eu creio, eu não meço sacrifícios. Quando eu creio, eu sou determinado na minha ação, porque eu tenho certeza, como diz Paulo, eu bem sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Agora, para nós, qual é a lição que nós podemos tirar disso? O que Jesus chamou de fé nesta lição, nesta história? A determinação destes homens em receber a cura para o seu companheiro. Determinação. Se nós olhamos para Davi, quando Davi confrontou Golias, nós vamos perceber a determinação de Davi diante de Golias. Até Saul, o rei, recuou. Os seus irmãos que eram soldados recuaram. O exército de Israel, que estavam acostumados em batalhas, recuaram. Por quê? Por causa de Golias. Mas olha Davi, a atitude, a determinação. Por conta disso, ele venceu Golias. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, que pela fé os antigos alcançaram testemunho. O que levou a vitória para Davi contra Golias não é outra coisa, é a determinação de Davi. Isso é fé. Glória a Deus. Temos a outra história ainda, que vai falar sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Essa história está registrada no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Nesse episódio, a Bíblia fala-nos acerca de uma mulher. Ela percebeu-se que Jesus foi convidado na cidade em que ela se encontrava. Jesus foi convidado para um jantar. E estando nessa casa, essa mulher, ela vivia com muitos dilemas, muitas coisas que afligiam a sua alma.
Com certeza, ele ouviu falar de Jesus. E a sua preocupação, seu desejo, era ter um encontro com Jesus. Porque, de fato, a fé, ela vem para nós ouvirmos e ouvimos a palavra de Deus. Com certeza, essa mulher ouviu falar de Jesus, que era um homem que perdoava pecados. Essa mulher ouviu falar de Jesus, que se importava com os pecadores. Se os fariseus desprezavam as pessoas por causa do seu historial, da sua vida, Jesus agregava a todo mundo, porque está escrito que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Eu sou um deles. Jesus me alcançou pela graça. Jesus me compreendeu e me entendeu. Mesmo quando ninguém tinha fé em mim, as pessoas olhavam para mim e diziam que a minha vida, o meu futuro, já está destruído. Mas Jesus me alcançou com seu amor, me alcançou com sua bondade e perdoou meus pecados. Assim como diz Paulo, Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Essa mulher, quando chega na casa em que Jesus estava, ela teve uma atitude que chocou. Ela carregava consigo em suas mãos um vaso de unguento. Diz a Bíblia, um perfume muito caro. E ela derramou aos pés de Jesus. E com seus cabelos, ela chorava aos pés de Jesus. E com os cabelos, enxugava os pés de Jesus. Aquela atitude chocou os presentes naquele jantar. Então as pessoas se levantaram e começaram a criticar Jesus. Se de fato esse homem fosse um profeta, ele saberia que espécie de pessoa é quem está a lhe tocar. Aleluia. Eu amo o meu Senhor. Glória a Deus. Ele sempre vai sair em defesa dos oprimidos. Ele sempre vai sair em defesa daqueles que não têm esperança. Por isso o salmista disse que Deus habita entre os aflitos. Deus habita entre os contritos. Então, vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 7, amém? A partir do versículo 47, para resumirmos a história, diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Por que Jesus falou isso para aquela mulher? Porque as pessoas começaram a lhe julgar, mesmo sem conhecerem o coração dela. Aleluia. Só o que levou aquela mulher até o encontro de Jesus, ela tinha vontade de mudar. Ela tinha desejo de não continuar naquele estilo de vida. E Jesus, chamando a atenção do homem que lhe convidou, disse: olha, Simão, preste atenção. Você me convidou em tua casa. Você nem sequer me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Você nem sequer me perfumou. Mas essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela não para de perfumar os meus pés. Por isso, os seus muitos pecados estão perdoados. Aleluia. E continuando no versículo 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Por isso é que eu amo Jesus. Aleluia. Ele é diferente de todos. Quando todo mundo aponta o caminho para uma direção, o Senhor é a resposta para o caminho certo. Por isso, se devemos seguir alguém nessa vida, não vamos seguir o homem, vamos seguir Jesus. Porque de fato, Ele é a resposta de Deus aos anseios do coração do ser humano. Você está comigo? Então,
Nessa lição, o que nós podemos tirar, digamos, como lição para nós? O que Jesus chamou nessa história a mulher dizendo, a tua fé te salvou? Preste atenção. Quando amamos alguém de fato, a pessoa não mede esforço ou sacrifício pela pessoa amada. Aleluia. Esse princípio podemos trazer dentro do casamento. Quando um homem ama a sua família, ele não mede esforço para o bem da sua família. Quando um governo ama o seu povo, ele não pode medir esforço para o seu povo. Quando um pastor ama as suas ovelhas, e aqui trazemos as palavras de Jesus, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Essa mulher não mediu esforço. Essa mulher não mediu sacrifício. Ela não se importou se aquele vaso de naldo puro, de unguento, valia tanto. Ela queria a paz no seu coração. Aleluia. Então, ela não mediu esforço, não mediu sacrifício. E por conta dessa atitude, a lição fica para nós do seguinte. O que Jesus chamou de fé nesta história é o amor demonstrado por esta mulher, acompanhada de obras. Vou repetir. O que o Senhor Jesus chamou de fé nessa história é o amor que essa mulher demonstrou. Um amor acompanhado de obras. Meu irmão, se você é alguém que tem se esforçado pelas coisas de Deus, essa atitude em si, para Deus é fé. Tiago capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz, assim o corpo sem o espírito está morto, assim também a nossa fé, se não tiver obras, ela está morta. Quais são as obras da tua fé? O que você tem feito para Deus, para o seu reino, que demonstra que de fato você o ama? Muitas das vezes nós dissemos amar Deus, nós dissemos que amamos a obra de Deus, mas não conseguimos ser fiel a Deus nos nossos dízimos, não conseguimos ser fiel a Deus com as nossas ofertas. E deixa aqui dizer, meu amado, a igreja representa a embaixada de Cristo aqui na terra. Ela não depende do financiamento do Estado ou do governo, mas ela depende do financiamento dos seus na vida dos seus membros. Não basta dizer a Deus que eu o amo apenas por palavras. O amor deve ser demonstrado por obras, assim como na vida dessa mulher. Posso ouvir um amém? A atitude dessa mulher marcou o coração do Senhor. Jesus louvou a atitude dessa mulher, porque foi acompanhada de amor sacrificial. Se você fazer a mesma coisa, pode ter certeza, a tua ação para Deus será considerada como fé. E a Bíblia diz, quando o homem faz alguma coisa que não é pela fé, é pecado. Para Deus, a fé é muito relevante. Glória a Deus. Compreendendo a fé nas palavras de Jesus. Vamos falar agora sobre o outro episódio, outra história, que está em Lucas 17. Eu disse que a maior parte das histórias que nós vamos tratar está registrado em Lucas. Vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Amém? Essa é uma história interessante. E vamos também aprender o que Jesus chamou de fé nessa história. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Preste atenção. Nessa história, nesse episódio, a Bíblia fala que Jesus, ele
caminhava com os seus discípulos. E na sua jornada, 10 leprosos cruzaram o caminho de Jesus. E ainda ao longe, eles clamaram a Deus, clamaram a Cristo: Senhor, tem misericórdia de nós, por favor, limpa-nos. A Bíblia fala que Jesus, olhando para eles, disse: vão ter com os sacerdotes, apresentam a oferta que Moisés determinou na lei, vocês estão abençoados. Quando aqueles leprosos, obedecendo a voz do mestre, deram a volta e foram, segundo a orientação, de caminho, mal eles marcaram os primeiros passos, perceberam que a lepra desapareceu. Aleluia. O meu Senhor ainda continua a fazer milagres. Não importa o que você está passando por agora. Não importa qual seja a enfermidade que você está a enfrentar. Jesus ainda cura os enfermos. Eu declaro para a tua vida, assim como esses leprosos receberam a sua purificação, a sua restauração, receba também a tua cura no poderoso nome de Jesus. Quando eles iam de caminho em obediência à voz de Jesus, eles se viram limpos, restaurados da sua lepra. E vamos compreender algo aqui. Porque um dos leprosos, ele regressou para vir agradecer a Jesus. No versículo de número 15. E um deles, vendo que estava são, estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se envergonhou. Aleluia. Ele vinha gritando: estou curado. Deus, obrigado. Deus, tu és maravilhoso. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças a Deus. E este homem que fez isso era samaritano. Respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. A fé salva. A fé salva. Hoje, as pessoas são discriminadas quando contraem certas doenças. Hoje se fala tanto do SIDA, do HIV. Pessoas são discriminadas por causa dessa enfermidade. Pessoas são discriminadas por uma série de fatores. Agora, estamos na fase do Covid-19, em que as pessoas são discriminadas por causa desse vírus. Mas sabes, naquela época, se existia uma situação que levava a pessoa a ser discriminado, é quando a pessoa contraía a lepra. Essa pessoa não podia estar na comunidade, não podia fazer parte da sociedade. Por lei, uma vez que a lepra é uma doença altamente contagiosa, essa pessoa tinha que ser afastada. Havia um lugar onde os leprosos viviam, que era o Vale dos Leprosos. Então, imagina a vida que esses homens carregavam. Não podiam estar no convívio dos seus familiares. Não podiam estar no contato das pessoas que eles amavam. Não podiam fazer seus negócios, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Porque a lei não lhes permitiam. Porque eles eram leprosos. E eles se encontraram com a vida, com o milagre, com a cura. E pela misericórdia, pela graça, Jesus os curou. Apenas um voltou para dar graças a Deus. E o que chama a minha atenção é que Jesus perguntou: cadê os 9? Aleluia. Se foram 10 que foram curados, cadê os 9? Então aqui nós aprendemos uma coisa: Deus também espera alguma coisa de nossa parte. Quantas pessoas foram curadas, mas nem sequer
testemunharam. Nem sequer louvaram a Deus. Nem sequer reconheceram, pelo menos, que foi Deus que os curou. Quantas pessoas têm essa atitude? Quantas pessoas se encontravam em situações difíceis? Deus abriu portas. A pessoa foi abençoada. Agora essas pessoas nem sequer sabem agradecer a Deus. Nem sequer conseguem reconhecer que aquilo que aconteceu na sua vida foi graças a Deus. Aleluia. Então, preste atenção no que vou dizer agora. Toda ação que tomamos em relação a Deus, haverá logo da parte de Deus uma reação. Vou repetir isso. Toda ação que nós tomamos em relação a Deus, haverá da parte de Deus uma reação. Deus sempre virá ao encontro de quem lhe buscar. Jeremias capítulo 29, versículo 13. A Bíblia diz: vocês vão me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Esse homem, por sua atitude de buscar a Deus de todo o coração, ele voltou para poder dar graças a Deus, para poder testemunhar. Agora, o que nós podemos tirar de lição nessa história? Preste atenção. O que Jesus chamou de fé nessa história é a gratidão demonstrada por esse leproso pela sua cura. Quando nós somos gratos por aquilo que Deus faz na nossa vida, isso é fé. Provérbios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz assim: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqueles 10, com certeza, foram curados. Mas esse que voltou, ele não somente recebeu a sua cura, mas ele recebeu o quê? A sua salvação. Aleluia! Compreendendo a fé nas palavras de Jesus. E nós vamos terminar nesse ponto, que está no livro de Marcos, capítulo 10. Você está tomando nota, Marcos capítulo 10. Você pode abrir aí a tua Bíblia, amém? Você está acompanhando essa mensagem comigo. Marcos capítulo 10, no seu versículo 46. Nessa história de Marcos, vamos falar sobre o cego de Jericó. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Bartimeu. Esse homem, ele viveu a sua vida a mendigar. Durante muito tempo, ele vivia nas ruas, nas praças, esperando a boa vontade de quem desse para ele alguma coisa. Certa ocasião, a Bíblia fala que Jesus passava, aleluia. Eu aqui aprendo uma coisa, meu amado: o tempo de Deus é o melhor tempo. Esse é o teu tempo. Essa é a tua estação. Sinta-se abençoado. Você é amado. Você é especial. Nós também amamos você. Esse homem, com certeza, ele nutria no seu coração o desejo da cura. Porque quando Jesus passava naquele lugar, como havia aquele tumulto da multidão, diz a Bíblia, ele procurou saber o que se tratava, aquele movimento todo, aquele alvoroço todo. Alguém disse para ele: Jesus de Nazaré está a passar. Disse: o quê? Jesus, esse é o meu tempo, essa é a minha estação. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabes, pessoas lá que chegaram para ele e lhe impediram de ele poder chamar por Jesus. Até chamar por Jesus incomoda pessoas.
Quantas pessoas se incomodam com você quando você ora? Às vezes na nossa casa, na nossa família. Eu digo que vou para a igreja. Há quem se sente mal por isso. Quantas pessoas sentem-se ofendidas porque eu dei uma oferta à igreja, porque eu dou dízimo na obra de Deus? Então vamos compreender aqui um fator, que nem sempre as coisas vão estar ao nosso favor, mas ainda assim, a perseverança naquilo que nós cremos é um fator determinante para a vitória. Aleluia! As pessoas se incomodavam. Para de gritar, para de clamar. Não incomodes mais o mestre. Mas se o que despertou ele foi o barulho da multidão, o grito de um homem estava a incomodar Cristo, ou é o desespero de quem não tem fé, não sabe como tocar em Cristo, e vendo que o outro agiu, então para que nem eu, nem ele seja abençoado, então ele sufoca o outro. Não permita que ninguém te paralisa. Nunca permita que ninguém te paralisa. Porque Deus, ele responde à fé. Aleluia. Vamos lá na nossa Bíblia, no verso 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Esse homem não desistiu. Aleluia. Agora, qual é a lição que podemos tirar dessa história? Amém? As coisas de Deus não acontecem na nossa vida de forma acidental. Amém? As coisas de Deus, o milagre, a bênção de Deus na nossa vida, elas não vão acontecer de forma acidental, mas é o resultado de uma ação consciente, um querer premeditado e uma busca persistente. O que Jesus chamou de fé nessa história? Preste atenção. A persistência daquele homem em chamar por ele, mesmo quando tudo lhe era contrário. Seja persistente no teu sonho. Seja persistente com teus objetivos. E com certeza, não importa o tempo que demora, mas você vai alcançar. Você vai ouvir a voz do mestre te dizer: tragam ele, porque esse é o tempo dele. Essa é a sua estação. Meu amado, que Deus te abençoe. Esperamos que essa palavra, nós oramos que essa palavra, ela possa agregar valores à tua fé e à tua vida. Você que se sentiu abençoado por essa palavra, eu quero pedir para você, partilhe com mais pessoas essa mensagem. Acredito, assim como você foi abençoado, outras pessoas também vão ser abençoadas. Você pode seguir-nos em outras redes sociais da igreja e sinta-se abençoado. Deus é mais na sua vida. Shalom.